Olá, meninos, boa noite do 7º ano. Vou tentar ajudar vocês com o PET volume 2 da segunda semana, tá bom? O nosso tema da segunda semana é o mundo do trabalho, no qual nosso objetivo é analisar a produção, a circulação e o consumo de mercadorias, tá? No qual o tema mesmo que nós vamos falar, que nós vamos discorrer, é sobre trabalho formal e trabalho informal. Para a gente saber distinguir, analisar e resolver os nossos exercícios, nós temos que saber qual que é a diferença do trabalho formal e do trabalho informal. Vou explicar para vocês com simples palavras. Por exemplo, trabalho informal é aquele trabalho esporádico, né? Que a pessoa de vez em quando faz bicos, não é de carteira registrada, não tem segurança, né? Não tem segurança nenhuma que se amanhã ou depois vai aparecer outro serviço. Por exemplo, vou citar um exemplo de trabalho esporádico, né? A ajudante pedreiro, o trabalho informal, é porque ele não contribui, né? Nem para a Previdência, nem para o INSS, então ele não é segurado também, ele não tem suas garantias trabalhistas. E o que é? Hoje existe milhões, né, de brasileiros que vivem nessa situação. Porque devido à globalização, muitos postos de trabalho foram fechados, com crises econômicas e outros fatores, faz com que que o trabalhador saia da formalidade e entre no processo da informalidade. Por exemplo, pessoas que vendem roupas em sacolas, sacoleiros, ambulantes. Será que amanhã ele vai ter o serviço? Será que amanhã ele vai vender, né? O pedreiro também, o boia fria também. São todos esses trabalhadores que são trabalhadores informais. Informais porque o governo não consegue mapear, até conseguir mapear os informais, sim, né? Principalmente com essa pandemia agora, teve um levantamento. Porém, essas pessoas não conseguem trabalho fixo. E se esses trabalhadores não conseguem trabalho fixo, eles vão buscar outro meio de sobreviver, né? Por exemplo, a pessoa talvez hoje tenha um trabalho, né? Ele tem um trabalho para ser executado, mas amanhã ele já não tem, depois só na outra semana e assim por diante. E nos grandes centros é representado por as pessoas que vendem doces, vendem balas, verduras nas ruas, né? E também os camelôs e etc. As sacoleiras, etc. E o trabalho formal é aquele de carteira assinada, né? Que a pessoa trabalha para uma determinada empresa e recolhe todos os seus tributos, né? Todos os seus direitos trabalhistas, FGTS, quando ele é despedido por um motivo ou outro, ele tem seu fundo de garantia, então ele está assegurado e ele não pode ser mandado de um dia para o outro, porque ele tem uma certa estabilidade, tá? Uma certa estabilidade, né? Que não que ele nunca vai ser mandado embora, não é assim. Mas também ele tem uma certa estabilidade, porque ele está trabalhando e sabe que amanhã, depois, o outro mês, ele tem trabalho, né? E ele contribui com seus tributos para o governo, né? Que aí depois ele também é assegurado, ele é assegurado pelos seus direitos trabalhistas, né? A CLT e quem é servidor público pelo regime estatutário. E o trabalhador informal não tem a sua garantia nem de trabalho nem do outro dia, tá bom? Depois, as atividades pede faz uma pergunta: quais são as principais causas do desemprego no seu município, né? Então nós vamos analisar o nosso município. As principais causas do desemprego no nosso município, muitas das vezes, é a não formação,
né? Porque hoje em dia, com a globalização, os fluxos de trabalho, vamos dizer assim, os fluxos de trabalho, as oportunidades de trabalho está pedindo mais especialização, mais exigência. Nós sabemos que o nosso município tem uma mineradora, né, recém-instalada, mas se você não tiver um conhecimento, se você não tiver um conhecimento na área, você não for que tem estudo, vamos dizer assim, você não consegue aquela vaga. Por isso que no nosso município tem muita gente de fora com especializações que trabalha em áreas em áreas boas, né? Vamos dizer assim, áreas mais específicas, especializadas na empresa, e outros não, devido à falta de formação profissional. Sabendo-se que houve grande disponibilidade de formação profissional para a população serra-litrense um tempo atrás, né? Porém, a falta de emprego na nossa região, de atividade, o nosso município pela falta de formação profissional, né? Mas o nosso município, ele é uma área que tem que colocar, é uma área de atração, tá? Não é uma área de repulsão populacional para emprego, é uma área de atração populacional em busca de emprego, tá? Porque devido à presença das empresas, devido à presença de grandes fazendas de café também, devido à colheita, tá? Mesmo que o café agora, graças a Deus, não é um trabalho informal mais, que antes era, né? Tem que deixar registrado isso, que quem pratica o informal está ilegal, né? Mas no nosso município, a questão do emprego, ele está um cenário positivo, né? Mesmo com essa crise econômica. Depois, tá perguntando aí que você vai fazer uma análise na sua casa, quem que trabalha fora na sua casa, né? Quem que trabalha, se é seu pai, sua mãe, se o trabalho dele é informal ou formal, você vai responder, né? Também possui carteira assinada, etc. Aí vai falar também sobre isso, né? Depois nós temos aí, vamos dizer assim, para analisar, né, observar o mapa do Brasil, no qual quais são os estados brasileiros com menores taxas de desemprego e os estados com maiores taxas. Se você concorda que Minas está numa posição favorável. Aí você vai observar também que os verdes no mapa são as áreas que é mais favoráveis, que tem maiores empregabilidade, maior número de de empregos, né? E as áreas que têm menor número de empregos são as áreas que está roxo, tá? Aí você vai observar também que se você vai colocar quais são os estados, muito simples, e se Minas Gerais, você concorda, se Minas Gerais está dentro desse circuito aí, no qual com maior taxa de empregabilidade, né, que eu já até falei, se você concorda, né, Minas Gerais, ele, mesmo que está passando por uma crise econômica, Minas Gerais, ele é uma das maiores, é um estado, né, uma unidade federativa e uma das maiores economias do Brasil. É devido a isso. Então, Minas Gerais é uma área de atração populacional, tá? De empregos, viu? Também, você pode observar que é isso aí. E você depois vai observar também uma resposta aí da charge, né, abaixo, e aponte as críticas que ele faz em relação ao desemprego, não temos vagas, né, aí você vai colocar aí qual que é a dificuldade, né, qual que é a crítica que você pode fazer nessa charge aí, né, você pode fazer nessa charge aí a crítica, quais que são os principais problemas que levam ao desemprego, que levam ao não emprego, né. Uma das principais problemas que nós podemos mencionar. Por exemplo,
Igual eu já falei também, a falta de formação do trabalhador, a falta de oportunidade do primeiro emprego, né? Que nós temos um grande problema com a população jovem, que é a falta de oportunidade do primeiro emprego. Se você não tiver o primeiro emprego, você não adquire experiência. E muitas das vezes a empresa exige experiência na área de atuação. Então, é uma das críticas que nós podemos fazer também. Outra crítica também que nós podemos fazer é que a população brasileira, ela também exclui muito o idoso, né? Se as pessoas têm mais de 50, 55 anos, elas já são bastante rejeitadas também para a área de trabalho, né? Para buscar a oportunidade do segundo, terceiro, quarto emprego e assim sucessivamente. Nós podemos colocar várias críticas aqui também, né? Entre outros, nós podemos dizer também a complexidade, né, da economia brasileira também, que também prejudica muito a empregabilidade. Mas um dos maiores problemas que nós podemos mencionar é a falta de adquirir experiência para o primeiro emprego, a falta de formação também, e muitas das vezes esse trabalho não está exatamente na localidade onde existe maior taxa de desempregada. Às vezes a maior taxa de desempregada está numa região, mas a maior taxa de empregabilidade está em outra região, ok? Muito obrigada. Espero que vocês entendeu alguma coisinha, né? Agora você é artista, crie uma tirinha demonstrando o desemprego e o trabalho informal na sua região. Use sua criatividade. Por exemplo, você pode fazer uma tirinha, não deixe de não fazer uma tirinha contando uma história que seja de uma sacoleira, de uma pessoa, de uma faxineira, né? Fazendo a sua faxina, ela contando o dia a dia dela, a dificuldade dela. Também de pessoas que vendem verduras nas ruas, né? Vendem utensílios nas ruas, que nós temos isso na nossa cidade, no nosso município, né? Aí você pode colocar também, né? Você usa a sua criatividade, tá bom? Tchau e fica com Deus.